CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E começamos o nosso giro falando de Liga dos Campeões. Mais 9 jogos deram sequência à Champions ontem à tarde. O principal destaque foi o Barcelona, que atropelou Estrela Vermelha da Sérvia por 5-2. O atacante Rafinha, da seleção brasileira, marcou o quarto gol da vitória do time catalão. O Barça é o sexto colocado da Liga dos Campeões com 9 pontos. E agora vamos ao vivo para Moisés Lucarelli. Antônio Lupi acompanhou a entrevista de apresentação do técnico João Brigatti. Tem o primeiro destaque da Macaca. Aliás, pelo visual, eu errei o destino, né? O centro de treinamento do Jardim Eulina. Bom dia para você, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes desta quinta-feira. É isso, CT do Jardim Eulina. Foi aqui que a Ponte Preta realizou a preparação, ou está realizando a preparação para o duelo contra o Vila Nova. Jogo decisivo. A principal novidade hoje aqui no CT foi a apresentação oficial do técnico João Brigatti. Daqui a pouco ele fala sobre esse retorno, o primeiro contato com o elenco, e já não tem polêmica, viu, Júlio? 3 jogos. O Brigatti fica para os 3 últimos jogos da Série B e só. Ano que vem, um novo profissional deve ser contratado. 2 jogos fecharam a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem à noite. O Atlético Goianiense bateu o Atlético Mineiro por 1-0 com gol de Janderson. O Dragão permanece na lanterna com 25 pontos, enquanto o Galo é o 10º com 41. Em Belo Horizonte, no estádio Dependência, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1-0 com gol do zagueiro Davi Luiz de falta. O Mengão é o 4º colocado com 58 pontos e o Cruzeiro é o 8º com 44. Já todas as informações do futebol paulista. O Palmeiras entra em campo amanhã dentro de casa para enfrentar a equipe do Grêmio, precisando vencer para diminuir a diferença para o Botafogo. O Corinthians também joga neste sábado às 4h30 contra o Vitória no Barradão. Um jogo que é um confronto direto. Os dois times estão empatados com 38 pontos na tabela. O São Paulo joga também no sábado, jogo às 9 da noite em casa contra o Atlético Paranaense. E também vamos falar do Santos. Afinal de contas, alguma chance de Neymar jogar no Santos? A gente conta daqui a pouco. E na NBA, Stephen Curry mostrou mais uma vez porque é um dos grandes nomes da história do basquete mundial. O camisa 30 do Golden State Warriors foi o cestinha com 27 pontos do time na vitória sobre o Boston Celtics por 118-112 no TD Garden em Boston. O jogo foi ontem com a vitória. Os Warriors conquistaram a 5ª vitória seguida na temporada e, de quebra, consegue aí um novo recorde para Curry. 30º maior pontuador da história da liga, tirando e substituindo o lendário Charles Barkley. E agora o destaque do Guarani, as informações do Bugre. O Lupo também esteve hoje na entrevista coletiva do atacante Caio Dantas. Ele falou sobre o futuro ou não, Antônio Lupe? Sim, Júlio, falou sobre o futuro, mas disse que só vai pensar em permanência ou saída após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani pode entrar em campo rebaixado contra o Amazonas, dependendo do que acontecer nos jogos de Chapecoense e CRB, mas só depois o Caio Dantas vai falar se fica ou não no Guarani. Ele que tem contrato com o Bugre até 2025 e mesmo com a situação delicada na tabela, ele é um dos artilheiros da competição.
E o Bahia se prepara para realizar mais uma pré-temporada na Europa. Depois de treinar no início deste ano com o Manchester City na Inglaterra, o tricolor vai viajar para Girona, na Espanha. A cidade na Catalunha é base do Girona, outro clube que pertence ao City Football Group, o grupo que é dono de 90% da SAF do Bahia e toma conta do futebol do clube desde o início de 2023. Falando em SAF, Fábio Scheib tem uma possível novidade envolvendo um dos times mais tradicionais do futebol paulista. Bom dia para você, Fábio Scheib. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, é isso mesmo. Ontem a Lusa, a portuguesa, apresentou aos torcedores, junto com o grupo de empresários, o projeto da SAF, que promete investir R$1 bilhão no clube, sanar as dívidas, construir uma moderna arena multiuso, onde atualmente está o Canindé, e colocar a Lusa na Série A do Brasileirão até 2029. Após a apresentação, a diretoria da Lusa corre para fazer os trâmites internos e colocar o projeto em votação até semana que vem. Ontem, com os torcedores, houve muita emoção, comoção e choro. A SAF é constituída por empresários da Tauá Partners, da Heavy e da XP Investimentos. Júlio. Uau! E adicionando aqui mais um destaque, viu, meu caro Valmir, antes do Carlão de Freitas, que o Santos, eu citei agora há pouco, está monitorando a situação do Neymar. Isso porque a imprensa saudita noticiou que o Al Hilal pretende nos próximos dias rescindir o contrato do Neymar, o que abre e viabiliza um caminho para que ele volte ao futebol brasileiro. Segundo o NBC Sadid, o clube saudita não está satisfeito com as condições físicas do atacante e não tem a intenção de utilizá-lo no ano que vem, permitindo assim contratar um outro estrangeiro. O atual vínculo do Neymar é até o fim da temporada saudita, em junho de 2025, mas como ficou por um ano para tratar de lesão, havia a possibilidade dele renovar por mais uma temporada, que agora parece algo improvável. A tendência é que o Neymar rescinda o contrato para ficar livre na janela de janeiro, e aí ele tem duas possibilidades: voltar ao Brasil, todos os times estão interessados no Neymar, Santos, Flamengo, todo mundo, ou remontar o trio MSN na Inter de Miami, que é um desejo público de Lionel Andrés Messi. Para onde vai Neymar se sair da Arábia Saudita? Para os Estados Unidos ou para o Brasil? Vamos aguardar. Agora sim, a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Uma quinta-feira de muitas notícias, Carlos de Freitas. De muitas notícias, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Cara, o Neymar, ele tem aí duas possibilidades, né? O business, sem dúvida alguma, que é uma eventual transferência para o Miami, para jogar ao lado de Messi, Suárez, e aí sim já encaminhar o final de carreira, apesar de que financeiramente acho que seria até importante, né, para o Neymar. Nada mal morar em Miami também. Nada mal, nossa, sem dúvida alguma. Agora, em termos de competitividade, se ele estiver com anseio de disputar uma Copa do Mundo, de conquistar o troféu de melhor jogador do mundo, eu acho que o futebol brasileiro seria, assim, ótimo. O europeu seria o ideal, mas eu acho que o Neymar está com as portas fechadas lá na Europa. Então, aqui no Brasil, né, ficaria perto do técnico da seleção brasileira, perto do torcedor. Neymar, que tem uma identificação tremenda com o torcedor brasileiro, muita gente não gosta, mas eu acho que a maioria gosta dele. Então eu acho que ele tem esses dois caminhos. Se for o caminho realmente apenas então somente o business, vai para Miami. Se estiver pensando em competir ainda, em ajudar a seleção brasileira, eu acho que o futebol brasileiro seria aí um caminho legal para o Neymar trilhar nos próximos anos, nos próximos dias, meu caro JN! E aí, Fábio Scheib, para onde vai Neymar? Quero a sua opinião também. Seu palpite. Eu acho que ele vai pintar lá nos Estados Unidos, viu, Júlio? Refazer o trio, né? Reeditar esse trio que foi tão consagrado no Barcelona. E vale lembrar que a Copa do Mundo de 2026 vai ser nos Estados Unidos. Um dos países sede é os Estados Unidos. O Messi já é um garoto propaganda da própria competição por lá também. O Neymar poderia seguir esse rumo também. Apesar de não estar 100% na parte física, jogar por lá atrairia mais os holofotes para ele também, junto com o Messi, o próprio Suárez. É claro, se viesse ao Brasil, aqui é muito mais competitivo, né? A gente sabe como que é o futebol norte-americano neste momento, mas pensando também em business, em projetos, ele poderia ir lá para os Estados Unidos sim, viu, Julio? Poxa,
gostaria muito que o Neymar voltasse pro Brasil, especialmente pro Santos. Especialmente o Santos precisa de uma nova era. E eu acho que o Neymar pode liderar. Mesmo o Neymar tem 20 jogos desde a Copa de 2022. 20 jogos, gente. A Copa foi em novembro, então são 2 anos que ele tem 20 jogos. Júlio, você tocou num assunto aí, é claro que é para outros programas e tal, mas o Santos, como ele vai subir, independente de campeão ou não, mas ele vai subir, mas o Santos ele tem que ter um projeto para protagonizar, né? Exatamente. O Santos, pelo fato de ele não estar na capital paulista, já é um complicador, né? Ele já não tem a atenção devida da imprensa de São Paulo. Ou seja, se o Santos não protagonizar, ele realmente fica escanteado. E num projeto envolvendo o Neymar, além de protagonizar, claro, o Neymar só aceitaria retornar à Baixada Santista em caso também de um time forte, né? Porque não adianta o Neymar chegar lá com esse time que está aí. Então o Santos, em protagonizando, ele precisa dar um time de qualidade aí para o Neymar fazer parte e voltar à seleção. Isso, claro, tudo dentro, né? Isso hipoteticamente a gente está falando. Exatamente. Mande você, ouvinte, sua opinião também para o nosso WhatsApp 991869070. Estamos aguardando a sua participação também através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Fique à vontade para interagir conosco. Estamos no ar, CBN Esportes, nessa quinta-feira, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h18. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Barão de Itapura está bastante carregada, desde Andrade Neves até a Avenida Brasil, pelas duas pistas. Quem segue ali pela Avenida Brasil ainda tem ponto de obras, então o motorista reduz a velocidade na saída do Balão do Timbó e mais à frente na chegada a Orozimbo Maia, sentido centro. No sentido Vila Nova, são boas as condições. Quem segue pela Orozimbo Maia reduz a velocidade pela pista da direita, também em sentido centro, da Rua Paula Bueno até a Maternidade, e pela pista da esquerda, no semáforo ali da Rua Sacramento. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, perde tempo na saída da Avenida Anchieta. Senador Saraiva tem lentidão somente na chegada à Avenida Benjamin Constant, pelas duas pistas, mas no restante da via o ouvinte segue sem dificuldades. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora às 11h20. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 21 minutos. Vamos em contato novamente com o Antônio Lupe no CT do Jardim Olina. Hoje o Lupe acompanhou a entrevista do professor João Brigatti, certo, Lupe? Certo, Júlio. João Brigatti está de volta aqui na Ponte Preta, né? Estamos aqui no CT do Jardim Olina, rua Alexandre Batista de Toledo, número 53. É o endereço aqui do CT da Ponte Preta. A gente fala ao vivo para quem está no YouTube com imagens, mas acompanhamos a apresentação do técnico João Brigatti. Mais uma, né? A apresentação do Brigatti, que vai ser o responsável pelos 3 próximos jogos da Ponte nessa reta final de Série B. E mais uma vez ele tem a missão de salvar a Ponte Preta do rebaixamento. E foi justamente isso que ele falou logo na primeira pergunta, o porquê aceitou esse desafio de retornar à Ponte, lembrando que o Brigatti saiu da Ponte Preta para a chegada do Nelson Batista, começou a Série B e agora é ele quem vai terminar tentando salvar a Macaca. Não venho aqui para, nem quero isso, né, porque até um momento muito delicado que nós estamos vivendo. A Ponte Preta está numa situação muito complicada dentro da tabela. Não podemos rotular nada. Eu venho porque quando se trata de Ponte Preta, a emoção e o coração falam mais alto, né? Logicamente que a gente tem que ser profissional, analisar esse momento que a gente está vivendo. Como eu já disse, muito difícil, mas que ainda depende da Ponte Preta, né? Você pode ter certeza, por questões de cruzamento de jogos dentro da tabela, se a gente conseguir os resultados, e vamos conseguir esses resultados, a gente tem uma boa possibilidade de sair. Logicamente que requer muito cuidado, requer muita atenção, muita responsabilidade de todos, por isso que eu peço apoio de vocês da imprensa, que são formadores de opiniões, dos torcedores nossos da Ponte Preta, que jamais deixou a Ponte Preta na mão. Então a gente pede esse apoio, porque nesse momento se faz mais necessário do que das outras vezes que a gente esteve aqui à frente da Ponte Preta. E o elenco? O elenco recebeu bem, tive a oportunidade, questão de que os técnicos não têm quando ou pedem demissão ou são mandados embora, né? De poder dar uma satisfação para o elenco do que aconteceu, né? Naquele momento, frente ao Ituano, acho que foi na 7ª rodada, eu abri mão da Ponte Preta num país, né, de um desemprego tamanho que né, numa situação de salário bom, Ponte Preta pagando em dia, e você abrir mão de uma situação daquela. Mas quando eu falei que o envolvimento de coração, que a gente sabe, né, e procura sempre o melhor para a equipe, naquele momento eu abri mão, né, do comando da Ponte, para que a Ponte teve uma melhora com o Nelsinho, e no segundo turno que não conseguiu engrenar. Mas enfim, são situações que já passou, é passado. A gente vive hoje 3 jogos muito importantes, que a gente vai fazer de tudo para ter certeza, precisa da Ponte. A gente vai dar a vida para poder manter a Ponte na Série B do Brasil. Ô, Júlio, e o Brigatti também foi perguntado nessa entrevista sobre o futuro, porque assim, é uma situação difícil para ele. Ele chega para comandar a Ponte Preta com a equipe na zona do rebaixamento, ele já tem sucesso em situações parecidas como essa, né? Vale destacar Campeonato Paulista de 18, Campeonato Paulista de 20, ano passado a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele já sabe um pouco como funciona a pressão em cima da Ponte Preta num momento delicado em que a Macaca vive na Série B do Campeonato Brasileiro. E ele foi perguntado, você continua, se você tiver sucesso, se você conseguir lograr êxito e livrar a Ponte Preta do rebaixamento, você vai ficar por ano que vem? E ele foi muito simples e objetivo. Não, eu venho para os 3 últimos jogos da Ponte Preta. E ponto final. Então, a gente já nem precisa ficar especulando muito.
também afirmou que a Ponte já tem uma negociação avançada com um novo profissional, como o presidente Berlim disse naquele pronunciamento pós-derrota contra o Paysandu. Então, Brigatti vem para salvar a Ponte Preta nesses 3 próximos jogos e aí depois, independente do que acontecer, um novo profissional será contratado. Assim, o Brigatti, ele é muito enfático nas entrevistas e muito sincero também. Isso muitas vezes depõe contra o Brigatti, né, em alguns certos momentos. Mas nesse caso, eu gostei dessa primeira entrevista do Brigatti pelo seguinte: só ele mesmo para aceitar essa missão. Por quê? Ele falou assim: é até difícil explicar, né, por que eu aceitei, mas é porque eu amo a Ponte Preta. É uma relação que ela tem que ser profissional, mas no caso do Brigatti, ela extrapola um pouco isso e muito desse lado emocional e passional interfere nessa decisão dele voltar pro clube que ele saiu há 6 meses atrás. É um cara que, além, né, desta forte ligação com a Ponte, o Brigatti ele tem muita energia. Em alguns momentos, eu acho que essa energia, esse otimismo do Brigatti são bons fatores, são coisas importantes para você dialogar com o jogador, passar para o jogador. A gente sabe hoje que o futebol é muito profissional e às vezes partir para este lado de sentimento, para o Brigatti, a Ponte Preta tem um significado. Para os jogadores nem tanto, né? Agora, profissionalmente, a manutenção da Ponte Preta para os jogadores também vai ser algo importante. Então talvez o Brigatti deva seguir por esse caminho também, além, claro, de falar da parte emotiva, que também faz parte do futebol. É claro que a maneira como foi, a maneira como a Ponte foi conduzida nesta Série B, incluindo o Brigatti, né, porque ele fez parte desta trajetória, fez parte, né, desta Série B comandando a equipe da Ponte, não foi nada legal e por isso a Ponte está nesta situação aí, trocando o zap-zap com a zona de rebaixamento, mas ainda dá tempo. É claro que friamente a Ponte não depende mais das próprias forças, mas evidentemente se ela conseguir ganhar 7 pontos, ela vai escapar, né? Mesmo não dependendo das próprias forças. Então é até difícil falar mesmo, né, a situação. Eu acho que vai ter que ser assim, na base da emoção, na base da parte sentimental do Brigatti. Claro, os jogadores, né? Os jogadores precisam entender da responsabilidade, os jogadores são culpados e muito culpados pela situação da Ponte Preta também, ter um pouco mais de atitude. Serão 3 jogos dificílimos, apesar de Vila Nova e Avaí já estarem aí praticamente com a situação definida em termos de rebaixamento ou em termos de acesso também, ninguém tem mais chance. O problema é o Sport, né, nesta trajetória, porque o Sport vem a Campinas para subir, e se o Sport jogar aquilo que sabe, se o Sport colocar em campo toda a qualidade, ele vai ganhar da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Mas eu acho que, partindo do princípio destes 2 jogos que eu citei, Vila Nova e Avaí, acho que se a Ponte conquistar aí de 4 a 6 pontos, o ideal 6, sem dúvida alguma, eu acho que a Ponte permanece. Certo ou errado, ela permanece. Então, tá aí a batata quente com o João Brigatti, que foi, sabe, de muita personalidade e de muito amor pela entidade Ponte Preta ao assumir este risco que é a Ponte nestas 3 últimas rodadas. Ô Fábio, quanto que ajuda o Brigatti a conhecer esse elenco? Porque vamos lembrar, né, o Brigatti começou a Série B pela Ponte. Exatamente, Júlio. Eu não sei qual que é o ponto que a gente pode tirar disso, né? Porque o Brigatti, quando saiu, alegou que não estava conseguindo dar mais o que tinha que dar para os jogadores da Ponte Preta. E acaba essa falta de convicção da própria diretoria, né? Para o Brigatti foi mal, para ele é ótimo realmente, mas também pode ser que queime esse caminho que ele tem pela Ponte Preta, né? Aceitando essa proposta de 3 jogos apenas, caso não dê certo, com certeza ele vai ser questionado, apesar de pouco tempo, né? Mas ter começado o campeonato, ter saído, e a falta de convicção, a incerteza, né, da diretoria da Ponte Preta contratar alguém que já começou o campeonato, saiu e retornando agora nessas 3 últimas rodadas que são fundamentais para a Ponte Preta. Eu tive curiosidade ontem até perguntar para alguns amigos pontepretanos, entrei em contato com ele, falei com alguns amigos, eles ficaram um pouco incrédulos com a chamada do Brigatti novamente, mas apoiando, sabendo que ele conhece realmente a Ponte Preta, mas a falta de convicção que chama atenção, né? Principalmente da diretoria em trazer alguém que já estava aí, não servia naquele momento e agora é a peça fundamental para a saída da Ponte Preta dessa zona de rebaixamento. Ô Júlio, nós conversávamos aqui e você tocou num ponto assim que eu achei interessante e eu acho que tem a ver com essa situação.
O presidente da Ponte sabe que hoje ele não é unanimidade, né, dentro a nação pontepretana, como ele gosta de falar, né, o Marco Antônio Eberlin. Agora, o Brigatti, bem ou mal, ele é um cara que tem uma aceitação gigantesca na torcida da Ponte, até por ele se declarar pontepretano, por estas atitudes, né, uma atitude de puro amor, né, em assumir a Ponte Preta. Então eu acho que o Marquinhos deve estar pensando assim, poxa, com o Brigatti, tudo bem, não é o melhor dos mundos, não é o melhor dos cenários, mas com o Brigatti ele passa a ser a vidraça, né? Por quê? Porque o Brigatti, primeiro, ele é um cara que ele vai dar a cara a tapa, né? É uma pessoa que dá a cara a tapa, é um cara cheio de personalidade, é um cara que não tem medo na hora de dar entrevista, é um cara que peita a torcida e tem muita moral para isso, mesmo peitando a torcida, ele não vai gerar aí um dissabor com relação a boa parte da torcida pontepretana. Então eu acho que ele e outra, tem boa aceitação na imprensa, né? Sim. Então pode ser muito também respeitado. Isso, muito respeitado pela pessoa que é profissional, caráter, um cara sensacional. Então acho que o Marco Eberlin deve ter pensado, né, utilizado essa estratégia também para trazer aí o grande João Brigatti, que olha, se ele salvar a Ponte, é igual o Lupe disse, busto para João Brigatti no Moisés Lucarelli. Antônio Lupe, volte pra toca, tá? Venha, estamos te esperando aqui, saia da chuva, ordem de Vanessa. Eu posso ir embora? Pode. Ou você quer que eu... Pode vir pra toca. Traz um pãozinho ou pastel aí. É isso aí. Pô, eu sei que já tá o repórter CBN, mas eu quebrei mais um guarda-chuva. Já quebrei o da Adriana Almeida uma vez, aí o Oscar Herculano me emprestou um, tá voltando só a carcaça. Que mas tá beleza. tudo bem. Ainda bem que você tem um salário bom pra pagar todo mundo. 11 horas e 32 minutos, daqui a pouco informações do Guarani. Repórter CBN. Quinta-feira, 7 de novembro de 2024. A produção industrial teve alta em 7 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em setembro. Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina registraram os melhores desempenhos. Já Ceará, Amazonas e Pernambuco tiveram as quedas mais expressivas. Maior parque industrial do país, São Paulo, avançou 0,9%, número abaixo da média nacional, que foi de 1,1% no período. O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou à CBN que a COP30 em Belém será a chance de o Brasil cobrar o financiamento climático das nações desenvolvidas. Ele disse que os recursos são fundamentais para garantir a revolução ambiental do país. Helder Barbalho também afirmou que os preparativos para a COP30 estão em andamento e disse que a possibilidade de o evento ser transferido para o Rio de Janeiro é assunto superado. A 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas será realizada em novembro do ano que vem. O Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir um processo disciplinar contra 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás em razão de falas inapropriadas. De acordo com o CNJ, Silvânio Divino de Alvarenga e Jeová Sardinha fizeram afirmações durante um julgamento de um caso de assédio sexual em março. Eles teriam insinuado que a vítima era sonsa e dito que temas como assédio se tornaram modismo, uma caça aos homens. Um ataque atribuído a Israel matou pelo menos 10 pessoas e feriu dezenas numa escola de um grupo de refugiados em Gaza. A informação foi confirmada por médicos locais. As Forças Armadas israelenses ampliaram os bombardeios no território palestino e ordenaram a retirada de moradores, o que levou a uma nova onda de deslocamentos. O alvo das tropas de Tel Aviv é o grupo terrorista Hamas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Júlio Nascimento. Não pode. 11h36, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar agora do Guarani. Hoje tivemos entrevista coletiva no Brinco, o Lupe acompanhou, antes de partir para o CT do Jardim Olina, a entrevista do Caio Dantas. Olha, a gente vai ouvir aqui o Caio Dantas, que vai falar sobre a motivação, para esses jogos finais da Série B, e também foi questionado sobre o futuro, O Caio Dantas, ele vem sendo sondado, que é natural. O Caio Dantas está brigando pela artilharia do campeonato, um time que vai ter que reduzir, o orçamento para a próxima temporada. O mercado sabe disso, e é por esse motivo que o Caio Dantas vem sendo até sondado por algumas outras equipes, apesar de ter contrato. Esse também foi um dos temas ditos na entrevista. Cara, muito difícil isso, né? A gente às vezes se sente meio, sei lá, meio assim, eu tenho feito os gols, mas a equipe assim não vem ganhando. Mas enfim, a gente tenta ajudar de qualquer forma ali. É muito difícil essa situação que a gente vem passando, mas enquanto tiver chance a gente vai entrar para ganhar os jogos, vai tentar ganhar. Enfim, a gente tenta se motivar ao máximo. Acho que só de entrar em campo vestindo essa camisa, a gente se sente muito motivado em defender essas coisas. Enfim, vamos encarar esses últimos jogos aí, jogo a jogo. Enquanto a gente tiver chance, a gente vai estar lutando. Cara, eu tenho um contrato ainda com o Guarani, né? Eu procuro não estar conversando com ninguém durante esse tempo. Enfim, eu também não vejo muito, não mexo muito no celular. Meu empresário também me deixa bem tranquilo aqui. Eu também deixo ele bem tranquilo em depois me passar tudo que possa vir. Enfim, estou focado aqui, encarar esses 3 jogos aí, dar meu máximo e tentar ver no que dá aí. Olha, eu entendo aí, A gente agradece a assessoria do Guarani porque nos disponibiliza um jogador para conversar com a imprensa. A gente precisa do material, o torcedor também quer ouvir os personagens. Mas confesso que eu fiquei meio constrangido com a entrevista do Caio Dantas. Porque ele não tinha o que falar, não tem o que falar. E é a típica entrevista que ele usa esse discurso de, bom, a gente tem, que lutar aí, tentar se motivar, mas ele sabe que é improvável o Guarani, porque não basta o Guarani vencer os 3 jogos, que é algo que o Guarani já não fez nesse ano, vencer 3 jogos seguidos. Mas o Guarani pode vencer, por exemplo, a próxima rodada e ser rebaixado, já chegar rebaixado no jogo de terça-feira contra a equipe do Amazonas. Então, é difícil pro Caio Dantas falar qualquer coisa, né, Carlão? Difícil. Talvez se fosse num outro momento, eu acho que a entrevista teria, assim, uma repercussão maior, teria mais qualidade, né? E realmente, não é culpa do Caio, né? É culpa do panorama. É culpa da situação em que o Guarani se encontra, porque, é claro, ele como profissional, ele não pode chegar no microfone e falar que já caiu, já vamos pensar no que vem, não. E ao mesmo tempo ele sabe que é uma situação quase que irreversível. Com relação à permanência do Caio, o Júlio, o Guarani ele tem um álibi que é a Série A do Campeonato Paulista, né? Então, de qualquer maneira, é interessante. O contrato do Caio é até o fim do Paulista, ou 2025, o fim de 2025. Até o fim da temporada. Até o fim da temporada de 2025. Então, eu creio que a permanência do Caio para o Campeonato Paulista da Série A1, que é interessante, você joga contra as grandes equipes, é o principal campeonato estadual do Brasil. Eu acho que a tendência de permanência do Caio Dantas agora para o segundo semestre de 2025, aí é quase que impossível, né? Até pelo 2024 que ele fez, pela qualidade que o Caio tem.
É um jogador que tem a cara da Série B do Campeonato Brasileiro, ou de repente até aquela coisa, né? A menos, B+, né? Então ele pegar um time numa Série A para não cair, como esteve no Vitória no início do ano, mas a tendência é no Caio Dantas, assim, muito desejado por clubes de Série B que vão brigar pelo acesso. É um jogador que demonstrou um total comprometimento com a causa, um dos poucos acertos da diretoria do Guarani. E, cara, diante de tanto fracasso, é o cara que sai, na minha visão, no meu entendimento, sai ileso desta campanha do Guarani da Série B. Não é que sai ileso, sai sobre aplausos, porque o que esse cara fez, o que ele lutou pelo Guarani, o que ele mudou partida, né? Eu me lembro aquele jogo contra o Ituano que estava perdido, estava 3-1 pro Ituano, o Caio Dantas foi lá e brigou, lutou e conseguiu aí empatar o jogo. Então é um cara que tem muito mercado. Talvez a Série A1 sirva aí pro Guarani negociar uma permanência do Caio Dantas, mas em caso de Série C, para o segundo semestre de 2025, é quase que inviável. E não é fácil, né, Fábio? O Caio Dantas, ele não deve ser um jogador barato, até porque as últimas temporadas do Dantas foram temporadas de gols, né? E ele vai bem no Vila, é vendido pro Vitória, e aí o Guarani faz um esforço para contratá-lo, então ele tem um contrato longo. Só que o rebaixamento, ele impacta diretamente nas contas, a não ser aí que haja uma nesses 2 meses, uma reviravolta de mudança de estatuto para permitir uma SAF entrar no Guarani, aí o time tenha mais recurso, mas é muita coisa para pouco tempo, a grana vai ser mais curta. Só que ele deixou também uma outra pista ali, falou assim, ó, Campeonato Paulista é um campeonato bom para jogar, pensando em vitrine mesmo que ele não fique por uma Série C. De repente, pro Caio, um Campeonato Paulista pode ser bom, né, Fabio? O vice-artilheiro do Brasileirão tem 11 gols, né? Um gol a menos que o Eric Pulga, lá do Ceará. Um cara que tá lutando bastante pelo Guarani. Ele mesmo disse que tá fazendo os gols aí, que tem ajudado o Guarani. Mas, realmente, a gente sabe que no futebol, quando uma equipe é rebaixada, os custos são cortados, né? O próprio jogador que se destaca acaba ficando na mesma série, até subindo para a Série A1, para a Série A, caso tenha interesse em algum clube, e é muito difícil a permanência do Caio Dantas, mas foi um bom tiro, entre aspas, da diretoria bugrina neste ano, um bom achado, porque o Caio Dantas vestiu a camisa realmente, é o jogador que mais apanha, nunca um jogador apanha tanto que nem o Caio Dantas quando está em campo pelo Guarani, sofre bastante com os zagueiros também, e é o cara que se destaca, mas é muito complicado realmente, por tudo isso que você falou também, explanou, sobre as finanças do Guarani, que ano que vem vão estar totalmente diferentes. E eu concordo com o Cardão, o Paulistão pode ajudar ele a até se valorizar mais, né? Para o Guarani também seria interessante isso. Então pode ser que continue no Paulista. Falando em Paulista, Júlio, daqui a pouco eu posso trazer uma informação aí sobre mudanças, viu? O próprio GE trouxe isso. Quando você tiver um tempinho aí, eu posso falar para você. Julião, só uma curiosidade, né, sobre... É engraçado realmente, né? O cara é artilheiro de um time que está caindo, mas eu tô puxando aqui pelo meu HD... Já tivemos, né, o Dimba, há muito tempo, né, início dos anos 2000, o Dimba foi artilheiro do Goiás, o Goiás caindo. Já tivemos também Josiel, o Cruel também no Paraná Clube. O próprio Luca, né, na Ponte. Acho que a Ponte caiu aí em algum campeonato, não sei se foi na Série A, e o Luca também, ou no Campeonato Paulista, o Luca também foi um dos artilheiros, e agora também acontece com o Caio Dantas. Eu lembro também do Barcos também no Palmeiras em 2012, né, que até foi trocado depois no Grêmio. Que coisa você lembrar do Barcos. Pois não. Júlio, eu queria mandar um abraço aqui para um cara que tá ouvindo aqui, mandou mensagem pra gente, tá com meu pai lá fazendo um serviço pro meu pai também, ouve direto a CBN. O William Bugrino, tá triste com a situação do Guarani, mas tá esperançoso que dias melhores virão. Um abraço então ao William Bugrino, o apelido dele é Bugrino mesmo, viu? Sensacional. Um grande abraço pro William Bugrino. Aliás, Fábio, você falava sobre o Campeonato Paulista, né? Possíveis mudanças. Já vamos entrar nesse tema, porque depois do intervalo a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, mas quais mudanças? Será que finalmente teremos o fim do regulamento? Me dê esperanças, Fábio Scheib. Não, a questão não é justamente da Federação Paulista. Vai ter o arbitral na semana que vem, né, no dia 12, né, lá no Pacaembu, né, a Federação Paulista vai fazer o arbitral por lá. Mas a CBF, como o ano que vem vai ter aquele Mundial, né, o novo Mundial no meio do ano, a CBF planeja alterar o calendário do ano que vem, vai antecipar o início do Brasileirão e, com isso, os campeonatos estaduais, a proposta da CBF, que não foi ainda oficializada, mas já está praticamente certo,
até uma informação do GE, junto com o UOL também, que trouxe essas informações. Então, os estaduais começariam na primeira semana de janeiro, Júlio, ao invés de meio para final, na primeira semana de janeiro, com o Brasileirão parando durante o Mundial, que vai ser em junho e julho. Então, teria que antecipar todas as datas. Então, o Paulistão provavelmente começando no dia 5 de janeiro. Nossa, é bem impactante, inclusive para os clubes, né? Porque os clubes precisam, por exemplo, a Série B termina 24, né, de novembro. Aí, ok, 25 você libera os jogadores, você tem que dar um mês para os caras. Aí eles voltariam no Natal para jogar 10 dias depois. Pré-temporada nenhuma, né? Nenhuma pré-temporada, 10 dias, exatamente. Duro, hein? Apertado. E o futebol, a cada ano, ele fica mais complicado. A cada ano, muita lesão. Aí vem aquela sequência de lesão. Nossa, esse ano, montão de problema. Todo jogo eu acho que tivemos lesão, né? Fala lesão muscular, que ela tem a ver também com maratona de jogos, ainda mais nessa fase, né? A fase final, com jogos mais nervosos, né? Jogos mais pesados. Calendário maluco, né? Uma notícia impactante que nos traz aqui o glorioso Fábio Scheib. 11 horas terminaria em março. Terminaria em março, ao invés de abril, como tem acontecido nesses últimos anos. Começaria em janeiro, terminaria em março os estaduais. Cara, eu vou falar pra você, eu acho que o Mundial de Clubes, esse tradicional que a gente já se adaptou, que começa em 2005, né? Não, lá no início dos anos 2000. Eu tenho algumas restrições, mas beleza, já tá encaixado no calendário. Mas, cara, eu não sei esse Mundial aí. Primeiro porque eu acho que o europeu, ele tá, sabe, ligou, né, o dane-se para esse campeonato. O europeu, se não for Champions League, ele não dá a devida atenção. Eu acho que ele já nasce desvalorizado. Espero estar enganado, mas não sei. Não tô sentindo firmeza nesse Mundial, até pelo fato dos europeus não darem tanta atenção. 11 horas e 47 minutos. Na volta a gente fala de Campeonato Brasileiro e Neymar. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Outra. A Federação Internacional de Vôlei divulgou a tabela do Mundial Masculino. Falamos há poucos dias sobre o feminino. A tabela do Mundial do Masculino também foi divulgada. Competição entre os dias 10 e 15 de dezembro na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, e terá participação de 2 times brasileiros, Cruzeiro e Praia Clube. Além dos brasileiros, as presenças do Trentino e do Civitanova, um dos mais tradicionais times da Itália, o Ciudad Volley da Argentina, o Folat Sirjan e o Sabadab Yas do Irã e o Al-Ahly do Egito. Repito, competição que começa em 10 de dezembro. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa,
ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 50 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, só repassando então a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Ontem tivemos 2 jogos da 32ª rodada, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1-0, foi esperto então Davi Luiz, hein? Olhei o gol aqui, o Carlão falou assim, olha o gol lá que o Davi Luiz. Malandragem. Foi esperto, foi malandro, vitória importante do Flamengo, né? Foi, vitória. Quarto colocado. E o Atlético Goianiense venceu o Atlético Mineiro, hein? Claro que o Atlético Mineiro já entregou o Campeonato Brasileiro, assim, entregou no sentido de o foco, né? O foco está nas Copas. Mas é perigoso, né? Se não ganhar nenhuma das Copas, ficar fora da Libertadores ano que vem, Atlético Mineiro. Deu uma distanciada, né? Aliás, não chega mais no G6, eu acho que nos bastidores do Atlético, o Atlético assumiu esse risco. Vamos nos dedicar realmente à Copa do Brasil e à Libertadores, muito mais a Libertadores até. A Copa do Brasil ficou um pouco mais longe, mas existe a possibilidade, mas eu acho que o Atlético assumiu o risco, né, de largar o brasileiro e priorizar as Copas para ver se conquista o título, meio que abrindo mão desse 2024 em termos de liga, né, em termos de Brasileirão. E um fato curioso no jogo do Cruzeiro ontem com o Flamengo, Júlio, depois da repercussão, né, da notícia sobre o envolvimento ou não, da especulação do envolvimento do Bruno Henrique naquele caso de manipulação de cartão, ontem a torcida do Cruzeiro, muito agressiva com o jogador, chamando-o de bandido, xingando ele, jogando coisas nele. Infelizmente é o retrato da sociedade, né, que vê alguém, de uma certa forma, acaba desferindo todo o seu ódio no jogador, que nem foi acusado ainda, mas ontem fazendo do Bruno Henrique justamente um cara que deveria ser banido do futebol, xingando de bandido e tudo mais. Aliás, não avançou, né? A investigação do Bruno Henrique ainda em estágio de investigação, né? Do Ministério Público também, da Polícia do Rio de Janeiro. Então, concordo com o Fábio. É preciso muito cuidado para fazer aí julgar o juízo, né? Os valores aí dessa situação que é muito complexa. É muito complexa mesmo. Assim, tudo bem, já é um assunto recorrente, né? Da violência nos estádios e tal. Mas, cara, como o futebol, ele transforma... O cara, algumas pessoas, eles viram, assim, animais, né? Dentro de um estádio, né? Sim. Cara, tudo bem, é a paixão, tal, cada um demonstra paixão clubística, alguns ficam revoltados, outros incentivam, outros se emocionam, tal. Mas, cara, tem gente que foge completamente, assim, fica louco. Tem um local, cara, me desculpe, até eu tenho camisas, tal, mas tem um lugar que quando eu assisto o jogo na TV, porque eu só fui visitar esse estádio, mas na TV eu vejo a fisionomia dos torcedores, ela é assustadora no Atlético Paranaense. Não sei se você já observou. Júlio do Céu, Fabião já esteve lá, inclusive. Cara, é um ódio. É um ódio, cara. Tipo, tem aquela coisa de rivalidade, você brincar, de você xingar e tal. Mas eu acho que tudo tem limite. Os caras, meu Deus do céu, eles xingam o adversário assim de uma maneira tão forte, tão veemente, que eu fico admirando. Eu já comentei com o Fabião isso aí. Falei, cara, os jogos do Atlético Paranaense, os adversários, os torcedores inflamados, é um negócio meio maluco, cara, estranho. Tá louco. É isso mesmo, tô completamente de acordo. E passando aqui os jogos do fim de semana, né? Aliás, sexta-feira virou uma tradição. Virou. Nessa reta final, tá tudo bagunçado, né? O calendário. Quebrada, né? Por conta da Libertadores, a Sul-Americana. Aí hoje não tem nada, né? Hoje não tem nada. Hoje não tem nada. Mas tá tudo bagunçado. Eu não sei não, gostei de futebol de sexta-feira. Foi semana passada você que eu tocou nesse assunto, né? Ontem semana passada eu tava em casa lá vendo o Mano Menezes brigar com o Marcelo. Foi um joguinho legal. E me parece que tá tendo boa audiência. Boa audiência. Acho que o pessoal tá mais caseiro, né, Carlão? Hoje mudou. Até porque a gente não tem as baladas, né? Sei lá. Não, as baladas não vivem aquela nossa idade, é nossa idade, pô. Pode ser, mas o Júlio é mais novo que nós, Fabião. As baladas não vivem aquela boa fase. Tá preso já também, né? Calma aí também, chefe. Palmeiras e Grêmio amanhã, 9h30. 9h30, tava achando que era 9 horas, 9h30 da noite, Fábio Schaibe. Jogo difícil pro Palmeiras, mas é vencer um Grêmio que
tá meio que desinteressado no campeonato, né? O Grêmio não tá tão longe do rebaixamento, mas também não vejo com um grande risco uma queda ainda, não. O Grêmio que tá planejando futuro já, né? Possivelmente a era de Renato Gaúcho está chegando ao fim, então nesse final desse campeonato quer se mostrar da melhor forma, conseguir uma classificação à Sul-Americana, aí já que a Libertadores é difícil, creio que risco de rebaixamento não tem, mas o Grêmio que vai mudar bastante ano que vem, principalmente inspirado, né, no modelo agora do rival Internacional, que está 12 jogos sem perder, contratou um treinador conhecido dos gaúchos e viu que realmente trabalho sendo feito por um cara que está empenhado, não que o Renato Gaúcho não esteja, mas pegou muito mal aquelas folgas do Renato Gaúcho, quando foi para a praia e tudo mais, a torcida gremista já mudou bastante aquela idolatria que tinha por ele. O Palmeiras tentando se reerguer aí, buscar pelo menos uma vaga na Libertadores, já que o título ficou muito difícil, ganhar os jogos e ver até quantos pontos chega, né, nesse final de ano. E amanhã, no sábado, aliás, Carlão, tem São Paulo contra o Atlético Paranaense. É um jogo que é muito importante pro São Paulo vencer, porque praticamente garantiria uma vaga na Libertadores, né? A diferença hoje é de 8 pontos pro Bahia. Uma vitória em casa contra o Atlético Paranaense em crise, que só tá perdendo, praticamente carimbo São Paulo na Libertadores. Carimbo São Paulo deu uma resposta legal, né, lá em Salvador, diante do Bahia, 3-0. Um jogo até que eu não sei se o placar reflete o que foi o jogo. Acho que o São Paulo viveu muitas dificuldades, né? O goleiro, o Rafael, foi um dos destaques do jogo, mas tá lá no placar 3-0. E tem uma boa possibilidade, né? Claro que o Atlético chega em missão de guerra, né? Porque precisa vencer para sair do Z4, mas o São Paulo no Morumbi é fortíssimo, ainda mais nesta fase. O Zubeldia tem problemas na lateral, né? Tava até lendo aqui, o Wellington já vai para a Inglaterra, mas o irlandês não se firmou, né? Tanto é que ele improvisou o Sabino no decorrer da partida lá em Salvador. Mas é um jogo vencível para o São Paulo. É isso aí. Todos os jogos serão no sábado, né? Com exceção ao Flamengo e Atlético Mineiro, que foi adiado para quarta-feira. Porque, repito, estamos em finais, decisões de Copa do Brasil, Libertadores, então os domingos estão sendo reservados para essas... E na quarta-feira tem Flamengo e Atlético pelo Brasileiro. Provavelmente com os times reservas, né? Ainda por conta do desgaste do perdedor, né? Nossa! É ressaca total, né? Terrível. E é uma situação difícil para o Atlético, cara. Eu repito, né? O Atlético não vai alcançar a Libertadores pelo Brasileiro. Apesar que pode virar G7, né? Mas mesmo assim, se virar G7, tá longe ainda, né? O sétimo colocado é o Bahia com 46 e o Atlético é com 41. Difícil tirar, né? Difícil tirar. Vamos atender aqui. O Atlético abriu mão, né, Julião? Acho que abriu mão mesmo do Brasileirão. Eu entendo, mas eu entendo, Carlão. Acho que é all-in. Uma eu acho que o grande foco do Atlético, inclusive, é a Libertadores. É a Libertadores, E virar contra o Flamengo é difícil, mas o Atlético tem elenco pra isso. A torcida abraçou a causa pra essa virada. E no lance da Libertadores é jogo único, cara. De repente o Atlético embarca numa grande partida, como fez contra o primeiro jogo do River. Tirando, é plausível, a Copa do Brasil tem a vantagem, mas Libertadores em aberto. O Botafogo tá jogando bonito e tal, mas é um jogo só, fora do Brasil. É muito equilíbrio. Longe de mim, querendo cobrar algo, mas precisamos abrir um espaço maior para falar do fantasma. O Marcelo aqui. O Marcelo é torcedor do Operário. Operário, aliás, grande campanha do Operário na Série B, né? Sim. Todo ano que começa a Série B a gente fala, Operário é um candidato. Que candidato nada. O técnico mais longevo da Série B, né? O Guanais, né? Guanais. Bom dia, amigos. A única saída dos clubes e a SAF é acabar com aventureiros e ditadores. Amarildo Breni, em Hortolândia. Murilo Martins, bom dia a todos. Brigate na ponte é igual aquela pilha usada que a gente acha solta pela casa e insiste em usar no controle remoto. Murilo Martins, Florenci 1. Cara, gostei da analogia. Bom dia, a esperança no Brigate é alta. Na fala dele percebe-se o quanto vai dar o melhor. Tomara que não escale o Elvis. Do contrário, já sai perdendo muito. É o Alexandre do Nova Europa. Bom dia, Júlio, Lupe, Carlão e Fábio. Ontem estive no Canindé. Se eu te falar que estou 100% confiante, não é verdade. São tantos questionamentos que é melhor viver um dia após o outro, mas ouvir da boca do Castanheira que o presidente, que é o presidente ou a SAF entra ou a 2 é a realidade, me fez ter um pouco de esperança. Esperamos por dias melhores. Grande Gabriel Dantas, lá de Guarulhos, torcedor da Lusa. Gabi. A SAF tá chegando na Lusa lá, acabamos de falar sobre isso aqui. Bom dia a todos na mesa. Quem será o favorito pro derby de 2025 na Série C? Ednei de Indaiatuba, que fase. Nem falo isso.
Neymar podia jogar no Ituano. Vai jogar assim. Cara, Neymar no Santos, gente. O Neymar, Neymar na Série A, a gente tá falando aí, não joga. O Neymar na Série A vai destruir? Destrói. Se ele pega um time competitivo de Série A, por exemplo, o Neymar num São Paulo, que tá ali. Cara, tá louco. Se quiser jogar lá, o Neymar, quiser jogar, você, né? Na infância, né? Mas quiser. Tamo aí, viu, cara? Eu acho que qualquer time com um pouco de competitividade, o Neymar... então não vai pro Corinthians não, o Neymar. Vai pra outro time. Ponto final aqui no nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena amanhã. Carlos Eduardo de volta aqui no CBN Esportes, hein? Opa! Contemplando a minha folga na sexta-feira. Delícia nessa chuvinha, hein, Julião? Voltamos amanhã. Grande abraço. CBN Esportes Campinas.